Olá, bom dia. Uma coisa leva a outra. E assim, a partir dos 6 anos, tivemos o nosso encontro com Deus sem saber. Depois recebemos de um espírita um livro que eu tinha 11 anos de idade, mas que ensinava tudo que depois eu vim aprender, inclusive influenciar pessoas à distância, desenvolver a memória e capacidades extraordinárias que, nesse momento, aos 11 anos de idade, como desenvolver a memória, nesse momento eu não tinha a menor ideia do que fazer, mas eu lia e lia com muita curiosidade, pensando se isso era possível ou se não era possível. Era, mas não naquele momento. Então, a única coisa que eu consegui fazer foi educar o pensamento. A minha educação de pensamento. Eu só pensava o que queria. Ou seja, o meu poder de concentração desenvolvesse ao máximo. E, feito isso, percebi que eu tinha que, não importasse com quem ou no meio de quem eu estivesse, eu estava blindado contra qualquer tipo de influência de qualquer pessoa. Ninguém podia penetrar na minha aura, ninguém podia penetrar no meu duplo etérico, e eu me tornei, então, aos pouquinhos, não só impenetrável, mas conseguia penetrar. Aqui está a imagem. Isso eu consegui com facilidade. Protegido pela aura, o duplo etérico aqui, que é aqui está apenas como uma faixa branca, mas na verdade é uma réplica do corpo físico. Isso eu dominei completamente e com muita facilidade imediatamente. E aos poucos fui me tornando dono da minha mente, completamente. Meu lado escuro da mente, o que eu não queria ser, meu lado claro da mente, o que eu queria ser. É isso que significa círculo pintado de negro, de branco, e os 4 temperamentos. Agir segundo a vontade, conhecer, desenvolver a capacidade de me relacionar com o próximo e descansar, relaxar, que foi uma arte necessária, porque eu passei logo a seguir para as ciências que são conhecidas como meditação. Então fui estudando a visualização criativa, o sucesso através do desenvolvimento integral da personalidade, e tudo isso são formas de meditação. Me tornei perito em meditação. Em 5 minutos entrava no estado alfa de meditação. 5 minutos apenas. Ou seja, eu passava de 27 ciclos por segundo a 10,5. Assim, no estalar de dedos. Ou seja, eu entrava no meu subconsciente e entrava na região dos sonhos, quando a gente está profundamente adormecido, e com essa capacidade eu tinha acesso aos arquétipos, ou seja, as imagens que fazem com que nós tenhamos conhecimento do que está oculto. A zona dos arquétipos. Me especializei nisso. Os símbolos. Mas estava eu empenhado em ler tudo isto quando me veio às mãos os livros de hipnotismo
uma coleção de livros, que eu aqui tenho apenas alguns. Este Ernest Roth era o mais conhecido, mas não tem muitas figuras e está completamente devastado. Mas este aqui, por exemplo, mostra certas figuras. Por exemplo, você pode botar água num copo e dizer que o copo está cheio de vinho, e a pessoa, sugestionada pela hipnose, ela bebe como se fosse vinho. E você pode fazer ela sentir o sabor que quiser na água. Ou seja, aqui eu me tornei um terapeuta, ou seja, aos poucos eu aprendi a hipnotizar, e a pessoa hipnotizada, então, se era fumante, então deixava de fumar, se era obeso, então parava de comer em excesso. Eu fui pouco a pouco aprendendo a arte de hipnotizar, e bem devagarzinho, com muito cuidado, porque eu sempre fui muito cauteloso. Então, encontrei uma pessoa que fazia isto, dava espetáculos. Ele, num palco, sentava as pessoas. No Cine Teatro Propriá, lá tinha um palco, cine, teatro. Então era cinema, mas tinha um palco, e nesse palco tinha cortinas, e ele usava esse palco para colocar pessoas sentadas e dava espetáculos, fazendo com que as pessoas fizessem o que ele mandasse. Esse homem se chamou Lis Marques e foi o grande mago que impulsionou a minha vida. Aqui está mostrando como ele fazia as pessoas dançarem, cantarem, fazerem o que ele quisesse. E essa era a função dele, mas através dessa função eu descobri que ele desempenhava aquilo que era a missão dele. Ou seja, nessa suposta brincadeira em um palco, ele fazia, nos intervalos, discursos combatendo as heresias contra a Igreja Católica. Ou seja, tudo que era erros que as sociedades secretas espalhavam contra o catolicismo, contra o cristianismo, ele combatia. Ele usava aparentemente uma brincadeira, mas através dessa, chamando a atenção do povo a si, e conheci esse ser humano notável, Lis Marques, e aí então passei dos livros para a prática. Como nós já mostramos várias vezes, fiz um curso de 30 aulas com ele, com 17 anos, e só recebi quando eu tinha 19 anos, porque só pude receber com 18 anos. Fiz em Propriá e só recebi aqui no Rio de Janeiro. Lis Marques ensinou, foi o primeiro mago, pra vocês terem uma ideia da capacidade que ele tinha de hipnotizar, do poder do pensamento dele sobre a mente das pessoas. Direi apenas uma coisa que eu vi e fiquei impressionadíssimo. Nós estávamos assistindo a sessão de brincadeiras dele, a demonstração, quando alguém levantou-se e ia saindo. E ele, de lá do palco, ele fez um gesto como Mandrake e disse: não é decente nem educado sair de um ambiente sem pedir ao conferencista permissão. E a pessoa parou e ficou grudada no chão. Olhou para ele, perplexo, e todos nós não sabíamos como ele pôde fazer aquilo. Ou seja, um ato de transmissão de pensamento, mas pela palavra também. Ele disse à pessoa que ela não podia sair, e a pessoa não pôde sair. Aí ele disse, aí o rapaz disse: desculpe, eu preciso me ausentar. E ele fez um gesto e disse: saia. E a pessoa desgrudou do chão.
Isso foi fantástico e foi notícia do jornal no dia seguinte, para você ter uma ideia de a capacidade que esse homem tinha do controle da mente própria e dos outros. Verdadeiro mandrake. Pois bem, eu tive o privilégio de conhecer esse homem e nós fomos grandes amigos, graças a certos acontecimentos que houve entre ele e um assistente dele. O assistente fez algo que ele não gostou e tinha todos os motivos para isso, e ele me tomou como assistente. Eu com 17 anos, então eu ajudava ele a fazer aquilo ali. E ele me passou os primeiros segredos. Eu tinha 17 anos, já tinha muito conhecimento na arte de hipnotizar, graças aos livros. Eu tinha vários dele. Aqui nós temos Ernest Roth. Aqui nós temos... Quem é o autor desse hipnotismo? Ah, não tem autor. É editora Pensamento, simplesmente. Mas é esse que mostra os fatos impressionantes e que eu fui aprendendo com ele e fui me tornando um terapeuta. Ou seja, com 17 anos, eu era capaz de fazer uma pessoa que estava profundamente doente ficar curada. Aqui está o terapeuta, portanto, ele ou eu, e aqui está a pessoa doente sendo tratada. E isso funcionava absolutamente, de uma maneira incrível. Pela sugestão, a pessoa era levada a recuperar a saúde perdida e simplesmente o medicamento era isso. Podia ser feito com crianças, para as crianças rebeldes se tornarem dóceis, podia ser feito com adultos, e aí eu comecei a me tornar uma pessoa, aí sim, comecei a me tornar uma pessoa conhecida, porque eu fazia isso na casa dos amigos, era só ter uma sala grande e não fazia esse espetáculo. Esse só com ele, como secretário dele, eu participei e fiz esses espetáculos com ele, mas eu percebi que os espetáculos eram apenas a desculpa que ele utilizava para poder combater as heresias, ou seja, as coisas, os erros espalhados pelas sociedades secretas contra a igreja. E aí, aqui está vendo uma sessão de hipnose com várias pessoas, e ele comandava todas elas. Isso ele fazia num palco, numa exibição, mas coisas admiráveis. Aqui ele atravessa uma agulha no braço de uma mulher, na verdade ele fazia na mão, e não sangrava. Ele dizia, não quero sangue, e não sangrava. E a mulher não sentia dor, anestesiava. Eu fiz várias vezes, comigo mesmo, e chegamos, assim, a nos tornarmos extremamente próximos. E ele foi me passando, assim, os segredos da arte da hipnose. Não dominei como ele era um verdadeiro mandrake. Ele fez um gesto e a pessoa ficou colada no chão, porque ele disse que não era decente sair do espetáculo sem a permissão dele. E isso foi uma coisa notável. Então, não me ensinou tudo, mas o que ele me ensinou me tornou capaz de, todas as vezes que uma pessoa tinha tinha um espaço bom, disponível, então eu fazia com que a pessoa me convidava e convidava outros, e assim, através do processo lento da hipnose, eu levava a pessoa até um estado de sugestão, e nesse estado de sugestão curava a pessoa. Aqui está uma pessoa sendo tratada de uma doença das mãos. Ela tinha uma doença de pele nas mãos, e então nos braços e nas mãos, aquele vertiligo, né? aquela coisa branca,
E aquilo, com a ordem hipnótica, ia desaparecendo, 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 até que a pessoa ficava completamente curada. Assim, eu fui me tornando conhecido, não cobrava nada, ele cobrava. Ele cobrava e cobrava caro, mas ele fazia grandes tratamentos, contra hemorroidas, contra doenças do estômago, contra várias coisas. Aqui tinha um que a pessoa estava deitada, eu queria mostrar, mas a figura não está assim tão disponível agora. Em suma, ele era um mestre na arte de hipnotizar e hipnotizava quer a pessoa quisesse, quer não quisesse. Isso ele não me ensinou. Ele disse que era um dom, ele nasceu com esse dom e não podia passar adiante. Mas eu já tinha o suficiente. Então, quando ele me deu as aulas, eu tinha 17 anos, em Propriar, Sergipe, o curso, 30 aulas. Quando ele me deu o diploma, eu tinha 19. Aí eu alavanquei. Eu me auto-hipnotizava e comecei a desenvolver a memória, a vontade, a inteligência, até um ponto admirável. Numa prova no colégio, a professora me pediu para dissertar sobre capitanias hereditárias e ela, com o livro de história aberta, ela pensava que eu ia apenas contar, mas eu li e antes me sugestionei para minha mente adquirir a capacidade de fotográfica. E aí eu narrei o que estava no livro, literalmente, o que estava escrito, tal como estava escrito. Toda a sala de aula ficou perplexa. Eu tornei a minha memória fotográfica. Eu fotografei, eu passava lendo a página, 3 ou 4 páginas, letra por letra, vírgula por vírgula, ponto por ponto. Eu reproduzi o que estava escrito. Então cheguei a uma condição. Tudo isso era uma brincadeira. Isso era apenas estágios por onde eu deveria passar. Mas usei principalmente para fazer com que as minhas capacidades mentais se tornassem perfeitas. Inteligência, vontade, memória e sensibilidade. E aí, na sensibilidade, é que eu vou me aprofundar. Então, Lis Marques, que usava o pseudônimo artístico aqui de Lis Christian, por isso o nome do curso era Christian, e aqui está escrito, embaixo aqui está escrito Lis Christian, mas ele assinava o nome Lis José Marques de Souza. Esse era o nome dele. Esse diploma eu recebi das mãos dele aqui no Rio de Janeiro, em 1966, com 19 anos, mas na verdade o curso foi feito, ele ministrou essas aulas para mim com 17 anos. Pronto, então eu estava com uma capacidade mental invulgar. A inteligência, a vontade e a memória estavam a um nível que me tornava uma pessoa completamente diferente de todas as outras. Eu pude, então, exercer a arte da meditação e, através dela, me desdobrar, produzir o desdobramento, sair do corpo. O que se chama projeção astral, na verdade, se chama projeção do duplo etérico, ou desdobramento. Eu era capaz de sair do corpo e viajar durante a noite. Enquanto os outros dormiam, eu viajava durante a noite e visitava casas e pessoas e depois dizia para elas o que é que elas tinham feito naquela noite. Eu entrava no sonho das pessoas. A pessoa estava sonhando, eu entrava no sonho e participava do sonho. E aí dava ao sonho a direção que eu queria. Então, assim, eu entrei na parapsicologia. Está vendo? Fundamentos científicos da parapsicologia. Eu entrei na parapsicologia de uma maneira invulgar, desenvolvendo as capacidades de parapsicologia que cheguei até o ponto, vamos dizer assim, maior, porque eu penetrava na mente de uma pessoa e sabia o pensamento dela. Eu não só emitia meu pensamento para ela fazer o que eu queria, mas eu também fazia com que
eu sabia, eu captava o pensamento dela. Agora eu não precisava falar para brigar. Lembro que uma vez no ônibus, eu estava com dois amigos do meu lado e eu olhei para uma senhora que estava com a bolsa na mão, viajando de Caxias a Petrópolis, e eu disse, eu vou fazer aquela senhora abrir aquela bolsa. Ela não precisa, mas eu vou fazer. Olhei fixamente na nuca da senhora e disse, abra a bolsa. E repeti, abra a bolsa, e fixei minha mente, abra a bolsa. De repente a mulher abriu a bolsa, olhou simplesmente para ela e fechou. Então ela tinha executado a minha vontade através de um pensamento. Eu estava cada vez me tornando um paranormal de grande capacidade, mas eu tinha muito cuidado porque eu tinha sido moralmente preparado para isso, principalmente porque através de outros livros, como o de José Lorenzato, eu percebi que havia uma relação muito grande em parapsicologia e religião. Portanto, eu era responsável por tudo que eu fizesse. Logo, eu não podia fazer qualquer coisa. Eu iria prestar contas daquilo que eu fizesse. A parapsicologia, ou seja, o paranormal, vive no mundo, ele vai para o mundo preternatural, natural, preternatural, sobrenatural, e no mundo preternatural ele tem controle sobre a mente dos outros e sobre a própria mente, mas ele terá que dar conta no mundo sobrenatural. Eu tive esse cuidado, graças a Deus, nunca fiz o mal a ninguém, mas fiz todas as experiências que eu quis, todas, e aprendi e me tornei, até hoje, faço isso facilmente. A tradução dos sonhos, através da projeção para a zona dos arquétipos, né? Eu me projeto de noite, eu vou até a zona dos arquétipos, viajo, saio do corpo e vou para outra dimensão. Já cheguei até a 7ª dimensão. Então nós temos 12 dimensões. Eu fui até a 7ª, faltam 5. E não vou falar sobre isso porque seria pura vaidade. Mas é uma coisa interessante. Enquanto as pessoas vão para Minas Gerais, vão para a Disney, eu viajava para outras dimensões e conheci outros mundos, né? Não há vida em outros planetas, há outras dimensões, mas o que fizermos aqui teremos que prestar contas. E eu sabia disso. Então, quanto mais eu me tornava um paranormal, quanto mais eu me aprofundava na parapsicologia de São Loyola católica, então mais eu me sentia responsável pelos meus atos. Aqui está o Edson Loyola, São Paulo. Qual é o ano? Vamos ver o que encontrar o ano. 1978. 1978. Então eu já estava maduro e aí eu finalmente encontrei o que eu queria. A resposta para o que eu queria estava aqui nesse livro. Olhem só que coisa maravilhosa. É mais uma vez um padre. É Miguel Lucas. E aqui ele nos apresenta uma folha cortada. E você vê o seguinte, a folha está cortada, a folha é em amarelo. E a parte que está cortada aparece. Então existe outro corpo e existe a aura. A aura é essa parte brilhante que está envolvendo a folha, não é corpo. Mas aqui você veja que a parte cortada da folha está em preto, ela não se danifica, ela permanece. Então eu tinha agora a resposta de que há 2 mundos, pelo menos. Então, se há 2 mundos, eu me comuniquei aos 6 anos com o outro mundo. Pelo menos isso estava certo. Isso aqui é kirlianografia, portanto é ciência pura. Então, o homem tem 12 corpos, descobri isso com o tempo, e aqui está o efeito da aura no dedo, e aqui está a capacidade de você destruir a aura de uma pessoa. Olha, aqui estão os 2 dedos juntos, todos 2 com a aura completa, e aqui o que pode mais destrói a aura do outro. Se ele fizer isso totalmente, o outro morrerá. Então, o poder que eu ia adquirindo era um poder sem limites.
um poder do qual eu tinha que dar contas. Aqui nós temos, por exemplo, uma experiência feita pelo padre Miguel Lucas com um aluno. Então, aqui nós temos na primeira fotografia, né, em amarelo, a aura do padre e a aura do aluno. Ele manda o aluno se concentrar e destruir a aura dele. Aparentemente, o aluno penetra, tá vendo? E a aura dele se retrai. Depois eles agora vão fazer o contrário. E ele destrói a aura do aluno. Ó, você vê que a aura dele amarela queima a parte azul da aura do aluno. Depois ele restabelece. Tá vendo? Ó? Aqui está dois dedos dele e aqui está o dedo do aluno. A aura do aluno é azulada, a dele é amarela, ele destrói. Se você fizer isso no corpo da pessoa inteiro, você mata a pessoa à distância. Faz ela adoecer, mas pode fazer também o contrário. Se ela está com a aura danificada, você pode curá-la. Você pode restabelecer a aura dela. Ó. Tá vendo? Uma aura praticamente destruída, você pode restabelecer e ela voltar à normalidade. Eu me enveredei pela arte da cura. Então, pela parapsicologia, pelo hipnotismo, como já mostrei as figuras, eu me tornava cada vez mais uma pessoa diferente e, através da cura, curei o vitiligo de muitas pessoas, né? Curei várias pessoas que fumavam, que tinham vício, que bebiam, e não cheguei à maestria do professor Liz, que tinha uma capacidade inata, ou seja, ele hipnotizava quer a pessoa quisesse, quer não. Então, uma vez ele foi até a casa de uma paciente dele que estava se tratando de hemorroida, e ela disse: hoje, Liz, não vamos ter tratamento, porque eu briguei com meu marido e estou zangada. E aí ele disse assim: Dona Enalva, a senhora está hipnotizada hoje, queira ou não. Aí eu falei para ele, queira ou não, depois, em particular. Eu era secretário dele, veio com 17 aninhos, ele já estava me levando a aprender toda a arte dele, mas ele disse, isso não se aprende, isso se nasce. Eu nasci com essa capacidade. Aqui uma pessoa que sofreu dores de cabeça frequentes, então está sendo curada da dor de cabeça. Já pensou? Cefaleia tensional, né? Tem um outro nome mais comum, mas eu me especializei na arte da cura pela hipnose. Dava trabalho? Dava. Mas acontece que com isso eu fazia muito bem as pessoas. Eu curava. Eu curava à distância Eu cheguei a hipnotizar pessoas para fazerem cirurgia dental. Pessoas que não podiam ser anestesiadas, eu anestesiava a boca da pessoa simplesmente pela ordem e o dentista extraía o dente da pessoa sem dor. Então fui assim utilizando minhas capacidades para fazer o bem, o maior bem que eu pudesse fazer. E os espetáculos, não, isso eu não fazia. Isso eu apenas, mas eu fui assistente do Liz e várias vezes no Cine Teatro Propriar, várias vezes eu fui assistente dele e ele dando o espetáculo, eu estava do lado dele, vendo ele fazer isto e ajudando ele quando ele precisava, porque às vezes um paciente precisava de um cuidado especial e eu já tinha controle sobre a hipnose. Então, assim, nunca fiz isto, mas ele tinha uma razão para fazer esse espetáculo. Era que durante os intervalos do espetáculo, ele combatia as heresias, aquilo que aqui uma criança está vendo, uma criança teimosa, birrenta, ou então que não quer estudar, preguiçosa, tornando ela dócil, tornando ela estudiosa, modificando a personalidade da criança através da hipnose, claro, com a permissão dos pais da criança. E assim fui fazendo bem, né? Aqui não diz qual é, mas apenas um tratamento. É um tratamento. Uma pessoa tem alguma doença e aqui você está, pode ser síndrome de pânico,
pode ser depressão. Hoje eu faço isso, hoje é minha profissão, hoje praticamente eu vivo disso, né? Mas o que as pessoas não sabem é que quando elas dormem, né, quando todo mundo dorme e tudo é silêncio, eu então me projeto. Saio do meu corpo, o duplo etérico vai e eu vou até o 7º plano, pelo menos o último que eu consegui chegar foi o 7º. Então nós temos o plano, o corpo físico, o plano físico, depois nós temos o parafísico, que é o corpo bioplasmático, chamado simplesmente duplo etérico, depois nós temos o astral inferior, depois o astral superior, depois o mental, depois nós temos o búdico, depois o nirvânico, depois o paranirvânico, depois o mahaparanirvânico, e aí são 12 corpos, no total 12 planos, 12 mundos. Por isso Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas, vou preparar lugar e vos levarei comigo. E eu visito essas moradas, com a graça de Deus, sempre na companhia de meus mestres, dos meus anjos, né, dos meus guias, que são os auxiliares invisíveis à hierarquia divina, nunca só. Nunca faça essas viagens sozinhos, é extremamente perigoso, porque você não sabe o que vai encontrar. Então, só faço isso com os meus mestres, né? Então, com permissão, não faço por brincadeira, faço para poder conhecer outros mundos e poder, assim, explicar às pessoas o que é, na verdade, a verdade. Porque o que nós vivemos aqui no mundo material é pura ilusão. E assim, eu vou conhecendo a totalidade do universo. Mas a minha principal especialidade hoje é fazer curas através da hipnose ou à distância através da projeção astral. Saber o pensamento e o sentimento das pessoas penetrando na mente delas é fácil. Ler a aura é fácil. Mas me tornei um psicoterapeuta, especialista em yoga terapia, hipnotismo prático e paranormalidade. Então, cheguei à maturidade e uso tudo isso hoje e vivo pobremente porque quero, porque eu fui convidado a participar de de vários grupos lá na Zona Sul e eu estou aqui na Zona Norte, na Baixada Fluminense, porque quero. Porque acho que uma vida pobre sempre foi escolhida por todos aqueles que foram grandes homens. Os grandes espíritos evitavam a riqueza. A riqueza leva o homem a perigos muito grandes. E eu prefiro ser pobre. Mas pobre de bens materiais. Contudo, nunca me faltou nada. Tudo o que eu preciso, eu tenho. Agora vocês sabem qual foi a minha caminhada. E dos 6 anos até os 74 anos, eu descobri então, através desse livro notável, pela primeira vez que eu li, eu descobri que era possível matar à distância. Olha, a aura é a vitalidade de uma pessoa e a gente pode destruir essa vitalidade, matar, mas também pode ser o contrário. Se a pessoa está doente, muito doente, a gente pode restaurar. E eu fui capaz de tirar pessoas da UTI, porque estavam tão debilitadas. Aqui está uma experiência conduzida, já mostrei, né? Aqui está o padre Miguel Lucas, em amarelo, e o aluno em azul. As auras estão normais, mas ele manda o aluno invadir a dele, o aluno invade, e aparentemente vai destruí-la. Quando ele revida, ele queima a aura do aluno. Você vê que a aura azul fica totalmente reduzida à metade. E a aura dele queima a aura do aluno. Então, pode-se destruir a aura de uma pessoa. Isso é apenas os dedos. Mas se você fizer com o corpo da pessoa, você mata. Mas, como disse, pode ser o contrário. Você pode restaurar, né? Então, há vários tipos de aura, várias cores, né? Mas a aura é o halo de vitalidade, chamado áurea, erroneamente, mas não é áurea, é aura.
Então você pode fazer o contrário. Se a pessoa está doente, como estava na UTI a prima de uma amiga nossa, estava morrendo acho que é bulimia, tudo que ela comia vomitava, porque ela queria ser magra, e depois o processo saiu do controle dela, e nós conseguimos restaurar a aura dela à distância. Aí eu precisei da ajuda de outra pessoa, da prima dela, porque precisamos unir as duas mentes em uma só. Duas mentes juntas, ela também era paranormal, e nós conseguimos tirá-la da UTI, e ela voltou saudável para casa. Essa era a minha tarefa. Esse era o meu trabalho. Está vendo? Uma hora praticamente destruída aqui e aqui começando a ser recuperada. Eu me tornava assim um terapeuta numa coisa que se chama arte oculta e descobria através da figura aqui da folha cortada, cientificamente, eu descobria que o corpo físico é apenas um holograma, porque como essa folha, porque se cortar um braço de alguém, o braço físico desaparece, mas o braço etérico, o corpo bioplasmático, ele não se destrói. Existem leis que não vamos entrar aqui no assunto, que é motivo de um dos cursos. Eu também ministro vários cursos, mas está aqui íntegro. Por isso que as pessoas sentem dores nos membros que foram amputados, porque eles estão ali, continuam ali, no duplo, no corpo duplo. E aí, através dessa primeira prova científica, isso é um kirlianógrafo, é ciência, não é apenas uma coisa que alguém espírita ou paranormal diz que viu, isso é uma fotografia Kirlian. Então eu fui vendo que havia não somente dois corpos, o físico e o parafísico, mas havia 12. E eu agora pretendo ir ainda além. Não me basta ir até o sétimo corpo, ou plano, ou dimensão. Eu quero ir até o último, se Deus permitir. Mas sempre na companhia de meu anjo guardião, na companhia dos meus mestres, ou sempre com a permissão divina. Isto, então, é o que nós tínhamos que dizer hoje, e a minha caminhada, nesse sentido, continua. Até a próxima, e deem seu like, façam seu comentário. Agora vocês sabem por que eu quis falar de mim. Todos deviam ter esse conhecimento, todos. Mas tinham de ver esse conhecimento e a estrutura moral para usá-lo para o bem. Era essa a ideia dos jesuítas, que os inacianos, que os membros da sociedade secreta usam egoisticamente, usam para o mal. Por isso, a minha batalha ainda é grande. Tem mais de 6 pessoas que eu estou protegendo e tornando imune apenas com o poder da minha mente, porque elas estão sendo atacadas por magos negros. Eu sou um mago branco. Isso vou contar no próximo vídeo, como é que eu recebi essa dignidade. Até o próximo, e não se esqueçam, deem seu like, o dedinho é importante. Até a próxima.